Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações e alinha-nos ao teu plano perfeito. Toma um lugar de primazia neste devocional e com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura e sob medida. Fala lá no mais profundo do nosso coração, onde nenhuma mão humana ou palavra alcança, a não ser a tua verdade. Então, Senhor, dê-nos discernimento, dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento, dê-nos inteligência, para que venhamos obter todo o conhecimento com clareza necessários para o nosso aprendizado. Senhor, nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. Eu não vivo sem Ti, Senhor. Então fala comigo, fala conosco. Nós queremos Te ouvir. Oramos no nome de Jesus. Amém. Descansar. Lembra que ontem nós falamos sobre descansar no tempo das adversidades, que é importante, que Jesus estava no barco, o barco balançando, mas ele estava dormindo, descansando. E que nós assim também devemos fazer, mas que é muito difícil, não é? Você deve concordar, né? Que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e você olha para aquilo tudo, a sua vontade não é de descansar, né? A sua vontade é de descabelar. Mas o Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas e temos a obrigação de cuidar do nosso templo, que é a casa do Espírito Santo, e ele precisa de descanso. Pois bem, vamos aprender um pouquinho mais. Descansar não é perder tempo, é obedecer a Deus. Pois é. Você sabia? Pois fique sabendo. Você se sente culpada por descansar? Já aconteceu? Olha, ontem nós falamos sobre isso. Vamos apenas continuar. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra-prima, ele descansou. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O Senhor pediu para que viéssemos estar lembrando o dia de sábado, não só para nos santificarmos, mas também para que tenhamos a consciência e a obrigação de cuidar de nós, nosso corpo, e venhamos ter o descanso. Você já iniciou uma faxina na sua casa e você estava tão empolgada que você, com um gás todo, que você passou o dia todo fazendo faxina e você ainda tinha gás à noite para você poder dar mais uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, e na hora de dormir você ainda não estava cansada? Parece que isso é loucura, não é? Mas já aconteceu comigo. Já. Tempo bom. Já aconteceu. Mas por quê? Talvez por eu ser jovem na época, talvez porque eu estava inspirada. Pois é. Mas já aconteceu o contrário também. Já aconteceu de eu estar tão cansada de eu não conseguir descansar.
Isso não é legal, isso não é bom. E nós temos que ter um limite, porque se nós mesmos não impusermos o limite ao nosso corpo, nós vamos no automático. E o que acontece? Nós nos esquecemos de descansar não só o nosso corpo, quanto também a nossa mente e o nosso lado emocional. Pois é, precisamos cuidar. Porque senão, daqui um pouco, estamos sobrecarregados em diversas áreas de nossas vidas e perigosamente à beira de um colapso, não só emocional, físico, mental, quanto espiritual. Então devemos descansar. E o Senhor impôs essa regra, descansar, para que venhamos estar lembrando de tirarmos um dia da semana para descansarmos. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Deus descansou. Deus não descansou porque estava cansado. Ele descansou para estabelecer um princípio. O que isso significa na prática? Descanso faz parte do ritmo criado por Deus. Parar não é fraqueza, é alinhamento. Se até Deus separou um tempo para cessar, eu e você também precisamos fazer isso. Êxodo capítulo 20, versículo 8, lembra-te do dia de descanso. Aqui não é sugestão, é mandamento. O que isso significa? E o que isso nos ensina? Que descansar é uma prática espiritual e não opcional. Nós temos a obrigação de descansarmos, senão nosso corpo, mente e alma colapsam. Deus sabia que eu e você nos esqueceríamos. Por isso ele disse: lembra-te de descansar. O descanso protege a nossa mente, a nossa alma e a nossa fé. Eu e você paramos, mas a nossa mente não para. Você já reparou que na hora de dormir, daqui a pouco aparece um monte de pensamentos? Quais são eles? Amanhã eu vou levantar, eu vou varrer a casa, primeiro eu vou lavar o banheiro, eu vou fazer uma comida. O que eu faço de comida? Eu faço um arroz, faço feijão, ou faço um estrogonofe, eu faço... É assim! E você acaba dormindo com esses pensamentos. Muitas das vezes nós vamos orar e dormimos no meio da oração. Pois é. Aí nós tentamos descansar e nos sentimos culpados. Sim, lembra que disse para você? Para vocês? Fui tentar descansar no domingo e o que foi que aconteceu? Uma enxurrada de pensamento. Você não devia estar descansando, você devia estar lá, lendo a Bíblia, você devia estar fazendo isso, fazendo assim, fazendo assado. Eu falei, meu Deus, e a gente acaba se sentindo culpado. Isso é coisa do inimigo. Isso é uma batalha espiritual que ele lança sobre nós. E se nós não estamos vigilantes, o que acontece? Nos sentimos culpados. Parece que se eu e você não estivermos produzindo algo, resolvendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, nós estamos falhando. E no fundo, nasce um pensamento silencioso. Eu não posso parar agora. Não, daqui a pouquinho. Não, eu vou terminar isso aqui. Não, amanhã eu vou descansar. Não, mais um pouquinho. Mas semana que vem. Não, e assim por aí vai. Mas o Senhor disse, lembra-te. Mas existe algo que talvez eu e você nunca tenhamos parado para perceber. Foi Deus quem criou o descanso.
quando ele mesmo parou tudo e no 7º dia ele descansou. Antes mesmo de existir cansaço extremo, o burnout ou a sobrecarga, o burnout é o nome de uma doença que é dado por conta de muito estresse, tá? E sobrecarga no corpo, na mente e no coração, a gente acaba transmitindo isso para o nosso corpo externo. Muitas vezes, muitas pessoas criam bolinhas, cria ferida no corpo, cria coceira e dentre muito mais. Então, Deus já havia estabelecido um princípio. Parar também faz parte da vida. E mais forte ainda, Deus não sugeriu, não. Ele ordenou, ele não sugeriu o descanso. Ele ordenou que descansemos. E esse descanso, ele tem que ser não só para o descanso geral do corpo, quanto o descanso em Deus. Quando tudo está travado, quando tudo está difícil, quando o barco está balançando, a onda está batendo, as coisas estão acontecendo, você faz o quê? O que você faz? Você vai ficar correndo com uma barata tonta? Não. Você vai olhar para Deus, que é dele que vem o seu socorro, o nosso socorro. E então, nós faremos o quê? Senhor, eu quero descansar em Ti. Me ensina. E você sabia que nós devemos pedir, porque nós não sabemos tudo aqui nessa terra. Nós achamos, e Deus assim permite, de certa forma, que venhamos estar a achar alguma coisa. Até que Ele sutilmente, amorosamente, nos constrange ao nos provar e nos mostrar que nós não temos o controle de nada, que nós não sabemos de nada, que nós somos dependentes dele e que ele nos ama. Então, vamos aprender aqui o que podemos fazer. A aplicação prática. Separe um momento do seu dia para parar de verdade, sem culpa. Desconecte de tudo, da pressão de precisar produzir o tempo todo. Esqueça, você não precisa ser Marta, ligada no automático direto. Lembre-se, Maria, ela ficou com a boa parte. Use esse tempo para estar com Deus. Coloque um louvor. Feche os seus olhos, deite no seu sofá, deite na sua cama, senta, faça o que você quiser, mas coloca um louvor e fica ali adorando. E fala, Senhor, senta aqui, Espírito Santo, vamos conversar, ministra em mim. Vamos juntos cantar Anjos do Senhor. Use esse tempo para estar com Deus. Ou simplesmente respirar em paz. E algo essencial. Descanso não é fuga. É alinhamento. Tá bom? Um desafio espiritual. Para mim e para você. Amanhã você vai fazer algo simples, mas poderoso. Você vai ler novamente Gênesis capítulo 2, versículo 2 e Êxodo capítulo 20, versículo 8. O que é que diz lá? Primeiro, em Gênesis diz que ao 7º dia o Senhor descansou. E em Êxodo diz o Senhor, lembra-te de descansar. E quem puder ou quem quiser, assim faça. Num caderninho escreva. Mas se você não tem um caderninho, não tem problema.
Converse com o Espírito Santo e diga para ele: Espírito Santo, por que eu me sinto tão culpada quando vou descansar? O que eu acredito, no fundo, sobre parar? O que é isso? Por que isso acontece? O que Deus está me ensinando sobre o descanso hoje? Fale para ele. Agora põe a mão em seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Repita comigo essas palavras. Senhor, ensina-me a descansar sem culpa. Tira de mim essa necessidade constante de estar fazendo, produzindo, resolvendo tudo. Ajuda-me a confiar que o Senhor continua agindo mesmo quando eu paro. Alinha meu coração com o teu ritmo e me faz descansar em ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vamos declarar em nome de Jesus? Declaro cura no meu corpo, alma, espírito e ambiente ao meu redor, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.